Oi gente, meu nome é João Pedro Avelar e hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre arquitetura e design organizacional. O grupo de apresentação é formado pelo Gabriel Cunha, por mim e pelo Thiago Fayal. Aqui eu trouxe para vocês os principais tópicos da nossa apresentação. A gente vai falar sobre as organizações e seus níveis, o arranjo organizacional, as novas abordagens ao desenho organizacional, os processamento de informação por meio do desenho organizacional, a advocacia, a organização por equipes, a abordagem em redes e a estrutura matricial. Aí aqui eu trouxe dois dos principais livros que a gente usou como base da nossa pesquisa, o Chavenato, é claro, né, Teoria Geral da Administração, e esse aqui do Henry Witzenberg, que é o Criando Organizações Eficientes. Agora fazendo uma recapitulação, porque o nosso trabalho está muito ligado ao trabalho anterior. No trabalho anterior a gente viu as principais teorias administrativas e uma delas era a teoria da contingência. Então a gente vai partir dela para todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, só fazendo uma rápida recapitulação do trabalho anterior, a teoria da contingência, nela, né, não existe a universalidade dos princípios de administração e nenhuma única e melhor maneira de organizar e estruturar as organizações. Ou seja, diferentemente da teoria burocrática, por exemplo, existe uma hierarquia bem definida, regras, e não foge muito daquele padrão. Na teoria da contingência, a gente está mais livre para organizar e estruturar nossas organizações, de acordo com as necessidades do mercado, das nossas próprias necessidades, do ambiente externo, da tecnologia, e por aí vai. Bom, a estrutura e o comportamento organizacional são variáveis dependentes, ou seja, elas se influenciam entre si. Já as variáveis independentes são o ambiente e a tecnologia, que são dois conceitos que não podem ser controlados e são imprevisíveis. Por exemplo, no ambiente pode surgir uma nova crise inflacionária que vai afetar todos os mercados e não é controlável até então. E a tecnologia, pode surgir um novo software, um novo processo que vai revolucionar determinado mercado. O ambiente impõe, então, desafios externos à organização. Já a tecnologia impõe desafios internos. E aqui também, voltando a essa ideia da comparação entre as diversas teorias, tem um quadrinho falando de sistemas organizacionais fechados e os sistemas organizacionais abertos. Por exemplo, se a gente pegar como análise a natureza das tarefas, num sistema organizacional fechado, as tarefas são repetitivas, rotineiras, rigidamente estabelecidas, enquanto num sistema aberto ou orgânico, as tarefas são variadas, não rotineiras, flexíveis e maleáveis. Bom, agora falando dos níveis organizacionais. O Chavenato define 3 níveis principais das organizações. O nível institucional, ou estratégico, né? O nível intermediário e o nível operacional. Pensando numa esfera, a camada mais externa dessa esfera é o nível institucional. A camada intermediária está logo abaixo e o núcleo dessa esfera seria o nível operacional. A gente vai entender melhor mais para frente no esqueminha. Mas o que são cada um desses níveis? O nível institucional estratégico é aquele que está fazendo a interface com o ambiente em onde a organização está inserida e ele lida com essas incertezas, né, já que são variáveis independentes, o ambiente e a tecnologia. Ele é composto pelos diretores, proprietários, acionistas e eles montam, né, a estratégia da produção dessa determinada empresa. Então, seria, teoricamente, uma estratégia no método top-down, né? Porque ele é definido em cima e ele vai entrando para dentro da organização, todas essas estratégias e objetivos. O nível intermediário é exatamente o meio de campo, é aquele que faz a articulação interna entre o que é decidido nesse nível mais externo, institucional, até o que vai ser feito no nível operacional. Ele atua na escolha e capacitação dos recursos necessários, bem como na distribuição e colocação do que foi produzido pela empresa nos diversos segmentos do mercado. E já o nível operacional é quem de fato põe a mão na massa. É o que lida com os problemas de execução cotidiana, a eficiência da operação, envolve o trabalho básico relacionado com a produção de produtos ou serviços da organização. E é nele onde estão as instalações físicas, as máquinas, os equipamentos, os estoques, linhas de montagem, escritórios e por aí vai.
Então aqui é o esqueminha que eu falei para vocês, né? O nível institucional por fora, abraçando tudo, que interagem com o sistema, o nível intermediário, que está entre o nível operacional, que é o núcleo. E aí a gente vê que essas entradas do sistema, elas atingem primeiro o nível institucional, e aí que é traduzido para o nível intermediário, que é traduzido para o nível operacional. Então quando tem uma nova tecnologia no mercado, vamos dizer, o smartphone, ou os computadores, melhor. Então, essa nova tecnologia é absorvida, é entendida pelo nível institucional, ela é traduzida para o nível intermediário, que traduz para o nível operacional, que vai dizendo como que o nível operacional deve utilizar essa nova tecnologia. A partir disso, o nível operacional vai produzir alguma coisa, um produto ou um serviço, que vai voltar para o ambiente. Agora, a gente vai falar um pouco de uma reformulação dos níveis. A literatura avançou e definiu alguns novos conceitos para esses níveis. No caso aqui, a gente está usando a literatura Criando Organizações Flexíveis, do Mitzenberg, que foi escrito em 1983, onde ele desenvolvia um modelo de design organizacional dividido em 5 partes, onde cada uma dessas partes é influenciado por uma força. Mas por que ele decidiu reformular esses níveis? Bom, antes o trabalho era dividido, mas não coordenado. A gente sabia onde cada caixinha, onde cada pessoa ia entrar numa caixinha. Mas como essas caixinhas iam interagir e como que diferentes empresas iam se adequar a essas caixinhas. Então, por isso que ele começou a estudar um novo modelo. E esse modelo adicionava mais 2 elementos aos níveis organizacionais: a tecnoestrutura e as equipes de apoio. Aí ele traz um exemplo que são as montadoras de carro, já que são exemplos bem burocráticos, onde o trabalho é muito dividido e hierarquizado. Existe um vácuo muito grande entre os diretores da empresa, o que é decidido lá em cima, no nível estratégico institucional, e o que é de fato feito no chão de fábrica. Todo esse vácuo aqui, na teoria anterior, era preenchido pelos setores, pelas equipes, enfim. E aí, supervisores, coordenadores, gerentes acabavam se misturando com TI, setor de limpeza, segurança, questões jurídicas de RH. Então, por isso que ele cria mais 2 componentes para aqueles níveis que a gente viu anteriormente. E aí, usando esse modelo que ele cria, ele vai testar ele empiricamente em diversas empresas, de diversos segmentos, de diversos tamanhos. E ele vê que cada uma dessas empresas pode ter um desses 5 se sobressaindo um pouco sobre os outros, em quantitativo e em importância, e é o que a gente vai ver mais para frente. Então, nessa imagem da direita, a gente tem esses 5 novos itens desenvolvidos pelo Mitzenberg. Esses do meio, né, o vértice estratégico, linha hierárquica e centro operacional, são aqueles que a gente já tinha visto, né, os níveis estratégico ou institucional, nível intermediário e o nível de operação. Então, aqui no meio. E esses outros 2 são essas bolas aqui do lado, que é a tecnoestrutura e o pessoal de apoio. Aqui do lado são as forças que cada uma desses níveis que atua sobre ele. Então, por exemplo, o pessoal de apoio utiliza a força para colaborar. Ele é exatamente aquele nível que faz com que as lacunas sejam preenchidas dentro de uma operação. Esses 2 novos níveis, o de apoio, ele presta serviços de maneira geral para toda a empresa, né? Como eu já citei, de segurança, limpeza, e já a tecnoestrutura presta serviço diretamente ao núcleo operacional. Então, a tecnoestrutura ela pode ser utilizada como exemplo dela, os analistas de adaptação, que transformam a organização para enfrentar as mudanças do ambiente, e os analistas de controle, que padronizam as atividades da organização para o nível operacional. Então, antigamente tínhamos 3 níveis, descritos no livro do Chavenato, né? O operacional, o institucional e o intermediário. Agora a gente está tratando de 5 níveis novos, 2 novos, né? E a tecnoestrutura pode ser composta por esses analistas de adaptação e controle. Só a título de acrescentar mesmo, o nível define que os analistas de controle também possuem hierarquias dentro deles, onde os mais baixos padronizam o fluxo de trabalho operacional, com estudos de tempo e método, e os níveis intermediários padronizam a informação e o trabalho intelectual. Já a cúpula estratégica dos analistas de controle que estão dentro desse nível da tecnoestrutura, eles podem desenvolver, por exemplo, sistemas financeiros para controlar as metas das principais unidades.
Então a gente vê que esse tipo de segmento, de setor, ele não se encaixava muito bem segmentado naquele nível intermediário que a gente viu da primeira teoria. E aí, outro exemplo que ele traz para essa assessoria de apoio, né, esse outro grupo, das universidades. Por exemplo, uma universidade, ele tem um departamento financeiro, ele tem um departamento da biblioteca, de portaria, seguranças, atléticas, os colegiados estudantis, e nenhuma dessas atividades faz parte, de fato, do núcleo operacional. Eles só estão ali para dar apoio à missão básica da universidade, que é a formação de a formação de pessoas através de ensino e pesquisa. Aí você pode estar se perguntando, né? Hoje em dia a gente vê uma tendência muito grande à terceirização. Mas na época que foi escrito, por exemplo, as empresas tinham um desejo muito forte de ter o controle de qualidade por perto, para reduzir as incertezas do mercado. Por isso que muitas delas adotavam esses outros setores de portaria, segurança, atlética, os analistas. Mas hoje em dia a gente vê que há uma tendência do mercado a terceirizar essas pequenas funções. No exemplo da universidade, por exemplo, ao publicar próprios livros, a universidade está evitando algumas incertezas associadas às editoras comerciais. Então, por isso que ela incorpora a editora dentro da universidade. E pode ser feita uma analogia também com uma corporação manufatureira, onde ela quer ter, sei lá, um controle mais rígido sobre os seus advogados diante de algum processo judicial. Por isso que ela tem esse departamento dentro dessa assessoria de apoio. Aqui tem uma imagem que ela ficou meio ruim, mas ela diz alguns pontos, alguns exemplos em cada um desses níveis, desses 5 níveis. Eu vou ler aqui para vocês. Então, como a gente falou, no nível de apoio pode ter essa consultoria jurídica, pode ter relações públicas, relações industriais, o restaurante, correio, recepção, enquanto na tecnoestrutura a gente pode ter a pesquisa operacional, o treinamento de pessoal. Beleza, então até então a gente fez uma recapitulação da teoria da contingência, a gente vai ver mais para frente um pouquinho mais detalhado. A gente falou também dos níveis organizacionais, em diferentes literaturas, mas agora a gente vai falar sobre o arranjo organizacional, que nada mais é do que esses desenhos hierárquicos que são adotados para organizar, padronizar, facilitar o entendimento das hierarquias ou não hierarquias dentro de uma organização. E, além disso tudo, ele ainda fortalece e protege as operações diante do ambiente competitivo em que as organizações estão inseridas. Exatamente como a gente viu, essas forças externas e independentes do ambiente que atuam entrando dentro das organizações. Exatamente o arranjo organizacional que vai poder tratar isso de maneira mais eficiente. Também vale salientar que existem 2 tipos de relação dentro desses arranjos organizacionais, as informais e as formais, sendo as informais as relações pessoais de amizade, de afinidade, e essas aqui a gente não vai tratar, e elas também não são representadas graficamente mais à frente. Já essa relação formal, ela vai ser representada dentro dos organogramas, das divisões de trabalho, desses canais de comunicação entre setores, de supervisão e níveis hierárquicos. Tá, mas beleza, eu falei de organograma. O que seria um organograma? Nada mais é do que essa representação gráfica dessa organização empresarial, do seu design, do seu arranjo empresarial. Nele, basicamente, existem diversos tipos de organograma, mas basicamente todos seguem a mesma lógica. No sentido vertical, a gente tem as hierarquias e no sentido horizontal, os níveis de atuação. Ou seja, num nível horizontal, a gente não tem diferença de hierarquia. Mas para que serve um organograma, além de representar toda a estrutura da empresa? Ele também serve para que os funcionários recém-admitidos, por exemplo, saibam se situar, né? Saibam exatamente onde que eles estão dentro de uma empresa, quem são seus superiores, seus subordinados e que outros setores ele pode trabalhar. Então aqui eu trouxe um exemplo de arranjo organizacional por organograma linear. Você vê que ele está representando pessoas de forma linear, assim, então na vertical aqui as hierarquias e na horizontal os eixos de atuação. E aqui eu trouxe para vocês um outro organograma linear representando os setores. Então, nessa linha horizontal aqui do meio, a gente tem comercial, administrativo, atendimento e marketing, onde eles estão no mesmo nível hierárquico, e para baixo dele nós temos os seus subordinados.
Essa aqui é uma outra representação de organograma, só que do tipo divisional. Em grandes empresas, a gente tem diversos segmentos. Então, a gente tem a divisão de cosméticos, medicamentos e higiene pessoal. E cada uma dessas divisões, ela possui um setor de produção, de marketing, de logística. Ou seja, o marketing dos cosméticos não vai realizar trabalhos ou projetos para a divisão de medicamentos, né? Então, segue essa hierarquia aqui. Aqui é outro organograma matricial, que a gente vai discutir melhor mais para frente. Ele é um pouco mais complexo, mas basicamente funciona como uma tabela do Excel. Nessas colunas aqui nós temos os diretores, nas linhas os gerentes. Então, o diretor de design ele pode trabalhar num projeto com o gerente de produção. Então, nessa interseção aqui, seria um projeto coordenado por essas duas pessoas. E aí, um gerente de produção pode ter vários projetos, assim como um diretor de design pode ter vários projetos encabeçados por pessoas diferentes. Beleza. Então, até agora, a gente fez uma revisão da teoria da contingência. A gente falou de dois tipos de níveis organizacionais, de duas teorias, na verdade, duas literaturas. Falou também o que é um arranjo organizacional e qual é a sua representação gráfica através dos organogramas. E agora a gente parte para definir um pouco melhor esse arranjo organizacional e como que ele é influenciado por aquelas forças e variáveis independentes e dependentes que a gente falou lá no começo. Bom, o Chavenato ele diz que as organizações são sistemas abertos, em alguns casos, e sistemas fechados, dependendo do ponto de vista. Nos sistemas abertos, a gente pode considerar as organizações abertas, né, como sistemas abertos, porque eles estão sempre se defrontando com a incerteza que provém das coações e contingências externas impostas pelo ambiente e que penetram por meio do nível institucional. Então, são palavras difíceis, mas é exatamente aquilo que a gente estava conversando sobre aquela bola, onde tem várias camadas para dentro, mas aquela camada mais externa, ela tem interface com o ambiente, então tecnologias, crises vão permeando para dentro da empresa e também podem sair como outputs diferentes. É exatamente isso que ele está querendo dizer aqui como sistemas abertos. E para manter a eficácia, olhando pelo ponto de vista de sistemas abertos, é necessário que haja uma boa tomada de decisão capaz de permitir que a organização se antecipe às oportunidades e se defenda das coações do ambiente. Agora, por outro lado, o Chavenato fala também que as organizações são sistemas fechados, tendo em vista que o nível operacional funciona em termos de certeza e de previsibilidade. Então, o cara lá na empresa, no chão de fábrica, ele sabe exatamente como tratar alguma matéria-prima para construir o seu produto final. Ele sabe quanto de matéria-prima ele precisa, ele sabe quanto de estoque ele tem disponível, enfim, é uma teoria mais de previsibilidade, né? Então ele opera com a tecnologia de acordo com certos critérios de racionalidade limitada. Então, dentro desses sistemas fechados, dessa ótica dos sistemas fechados, para que haja sua eficiência, as operações elas têm que ser executadas dentro de programas, rotinas e procedimentos. E aqui é um esqueminha que traduz, na verdade, tudo isso que a gente vem falando. Os níveis institucionais, intermediário e operacional, aqui a gente vê que não tem os dois, né, técnicos de apoio do Mitzenberg, porque essa é a literatura do Chavenato. Mas aí a gente vê que o ambiente externo faz a interface com o nível institucional, e aí a gente tem uma lógica de sistema aberto e de incerteza, e quando a gente vai descendo para o nível intermediário e operacional, a gente tem uma lógica cada vez mais fechada, onde a incerteza reduz para uma maior certeza de procedimentos e produtos. Então, continuando aqui nosso trabalho sobre arquitetura e design organizacional, vamos falar agora um pouco sobre novas abordagens ao desenho organizacional. Primeiramente, vamos abordar uma teoria administrativa, falada até no trabalho anterior, que é a teoria da contingência. Mas, o que é a contingência? A contingência ela trata de eventualidades que podem acontecer ou não, dependendo das circunstâncias. A teoria contingencial em si nasceu a partir de uma série de pesquisas feitas para verificar quais os modelos de estrutura organizacionais mais eficazes em determinados tipos de indústrias. Essas pesquisas envolveram estudos sobre estratégia e estrutura organizacional, sobre organizações mecanicistas e orgânicas, sobre os contextos ambientais e suas consequências para as organizações e sobre a defrontação entre organizações e ambientes. Como conclusão,
A teoria contingencial enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. A abordagem contingencial explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. Dessa forma, a teoria da contingência preocupou-se com o desenho das organizações devido à influência de abordagem de sistemas abertos, para dar conta, esse desenho da estrutura, dar conta de um ambiente complexo, mutável e hipercompetitivo, a partir do momento que entende-se um ambiente como lugar de relacionamento direto com as organizações. Mas o que é o desenho organizacional? O desenho organizacional é uma ferramenta usada no processo de traçar, definir e ajustar estruturas para garantir que os objetivos das organizações sejam alcançados. O desenho organizacional relaciona-se com a resiliência, organização, ambiente, ou seja, de adaptar a estrutura da organização, sua estrutura de tarefas, de funcional realmente, à externalidade do ambiente, ao que o ambiente está proporcionando para essa organização, o que ele influencia de demanda de mercado, demanda de consumo, demanda tecnológica, ou seja, é adaptar a estrutura da organização ao ambiente, à realidade do ambiente, a realidade de mercado, a realidade tecnológica. Então, o desenho organizacional trata dessa resiliência ambiente-organização. E como vimos na abordagem dos sistemas abertos, nas teorias administrativas, as organizações em contato com o ambiente vivem em um mundo de mudanças. Por isso, a sua estrutura deve caracterizar-se pela flexibilidade e adaptabilidade ao ambiente e à tecnologia, independente do setor industrial ou setor de mercado que a empresa esteja envolvida. Um exemplo prático para a gente entender melhor o que seria o design organizacional, temos o exemplo do McDonald's e vamos tratar, por exemplo, de crises sofridas pela rede de fast foods em 2003 e 2015. Em 2003, a tendência foi a primeira grande crise que o McDonald's sofreu. A sua tendência de produção estava voltada para preço baixo e uma demanda produtos muito padronizados e uma demanda grande, com estoques já preparados, etc. Em 2003, a crise veio em função de que outras redes de fast food surgiram e com esse mesmo conceito de preço baixo, produtos padronizados, um estoque já realizado para demandar esses novos pedidos. Então, isso já não era mais um diferencial de mercado. O que o McDonald's precisou foi adaptar sua estrutura a personalizar os seus pedidos de acordo com os anseios dos clientes. E isso demandou um design organizacional que se adaptasse a esse fator que o ambiente proporcionava. E em 2015, o desenho organizacional do McDonald's teve que se adaptar às estruturas crescentes que estavam atreladas ao ambiente de varejo, ao ambiente de mercado, ao ambiente de fast food, que é o de realidade aumentada, um ambiente mais virtual, mais digital, em que os clientes conseguissem personalizar seus pedidos de qualquer lugar e chegar numa lanchonete e demandar esse produto. Ou seja, aumentar a integração da rede de fast food, dos lanches, com o ambiente virtual e, consequentemente, chegar aos clientes com essa maior comodidade. Ou seja, o design e a organização do McDonald's teve que se adaptar a essa realidade. Agora, como tratamos aqui já bastante, o ambiente ele tem uma influência muito grande dentro do design organizacional e vamos entender um pouco mais dessa influência que dá e funciona. Primeiramente, através do ambiente de tarefas. Mas o que é o ambiente de tarefas? Trata-se das tarefas do ambiente interno da organização, com as quais esta interage e que tem um impacto direto na capacidade da organização de atingir seus objetivos. Ou seja, esses fatores que impactam diretamente na organização são, como podemos citar aqui nesse quadro do lado esquerdo, são os concorrentes, os fornecedores, os consumidores, as técnicas de produção, a localidade geográfica, que impacta diretamente na indústria, no mercado e na organização em si, e dentre outros fatores aqui elencados. Agora vamos dar um exemplo de como isso funciona e esse impacto direto no design organizacional da empresa, da organização, etc. No setor da indústria, por exemplo, o cenário do varejo começou uma mudança decidida, com consumidores rejeitando lojas enormes para lojas menores ou varejistas na internet, que oferecem mais opções, melhor serviço ou maior qualidade. Dessa forma, grandes indústrias instaladas fisicamente mantiveram seu core business, claro, mas tiveram que adaptar seu design organizacional para também atender em meios digitais, em meios mais personalizados, principalmente num contexto de pandemia. Então isso é uma influência do ambiente e que impacta diretamente dentro da organização das suas tarefas cotidianas. O ambiente geral. O ambiente geral inclui aqueles setores que podem não ter um impacto direto nas operações diárias de uma empresa,
mas irão influenciá-la indiretamente. Aqui, por exemplo, nós temos fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. E um exemplo disso, desses fatores que não incluem, pode não ter um impacto direto nas operações diárias, mas irão influenciar indiretamente, um exemplo de um fator sociocultural. Por exemplo, uma determinada região que tem um fluxo grande, em uma determinada época, de imigrantes. Esses imigrantes trazem consigo novos padrões de consumo, novas demandas de mercado. E com isso, para atender essa parcela que pode até ser enorme dentro do mercado consumidor, as organizações adaptam seu design organizacional para também atender a demanda desse novo tipo de cliente, né, que são esses imigrantes nessa determinada região. Então esse é um exemplo do ambiente geral, em que setores que podem não ter um impacto direto, como esse sociocultural, mas vão impactar indiretamente nas demandas de design dessa organização. E também temos o ambiente internacional. Por exemplo, um clima adverso e uma greve de trabalhadores na África Ocidental, que fornece cerca de 2/3 dos grãos de cacau do mundo, aumentam drasticamente os custos das matérias-primas para a fabricação do chocolate. Ou seja, num ambiente internacional conturbado, em que há uma greve de trabalhadores na África Ocidental, que fornece cerca de 2/3 dos grãos de cacau do mundo, isso vai impactar diretamente nas indústrias de chocolate do mundo inteiro. Que se você não tem esse fornecimento devido dos grãos de cacau, você não tem matéria-prima suficiente para produzir o chocolate. Então, o ambiente internacional também tem uma grande influência nesse ambiente e adaptabilidade do design organizacional dentro das organizações. Com isso, podemos elaborar e visualizar um framework de respostas às mudanças ambientais. Ele vai levar em conta as mudanças ambientais e a complexidade ambiental de um ambiente estável e instável ou de um simples e complexo. Por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, nós temos um ambiente de baixa incerteza ambiental. Ele demanda uma estrutura mais mecanicista, com uma hierarquia mais centralizada, poucos departamentos, quase nenhuma integração entre os trabalhos feitos dos setores. Você tem pouca integração e, com isso, você não precisa demandar tanta flexibilidade da indústria. Já em um ambiente com alta incerteza, você tem uma tendência de uma estrutura mais orgânica, com alta flexibilidade e adaptabilidade, trabalhando em times com muitos departamentos especializados em entender os fatores ambientais, quais as mudanças que impactam dentro do ambiente interno, com muita integração entre esses setores. Então podemos concluir, quanto mais incerto é esse ambiente, mais sujeito a mudanças esse ambiente é, mais orgânica será a sua estrutura. Com isso, com base nesse desenho estrutural organizacional em função de um ambiente que a situação está situada, é essencial identificar algumas variáveis para a elaboração desse design organizacional. E vamos ver algumas dessas variáveis de análise agora. Primeira variável, entradas. O que são entradas? São os recursos que entram e passam pelo processo de transformação. São características do ambiente geral e principalmente do ambiente de tarefas, ou seja, o que são fatores de entrada dentro desse processo de transformação. Nós vamos ter a análise da concorrência, a análise dos fornecedores, a análise da localização geográfica, das técnicas de produção e todos esses fatores que vão ser fundamentais para entrarem dentro de um processo produtivo, dentro dessa transformação que ocorrerá na organização em si, que ela proporciona. Então, essa variável de análise de entrada é fundamental devido ao contato que se tem com o ambiente e como essa transformação será dada, quais serão o percurso inicial, qual é o direcionamento, a diretriz estratégica que a organização vai adotar com base no ambiente que ela está inserida. Outra variável, segunda variável fundamental para a análise do design organizacional, que são as tecnologias. A tecnologia, seja ela qual for, está presente no dia a dia das empresas, transformando as matérias-primas em produtos consumíveis e produtivos para a humanidade. As tecnologias são utilizadas para a execução das tarefas organizacionais, sejam sistemas concretos e físicos, sejam sistemas conceituais e abstratos, como know-how e também políticas e diretrizes. Além disso, esses sistemas concretos e físicos, que incluem maquinários, a tecnologia de otimizar a produção, vem crescente também dentro das empresas para analisar os dados e integrar cada vez mais o ambiente dentro da tecnologia utilizada para fazer a transformação do processo produtivo. Por exemplo, o uso de internet das coisas, de Big Data para analisar as tendências de mercado e otimizar a produção, machine learning e etc.
Uma terceira variável de análise seria de tarefas ou funções, que são as operações e os processos executados para obter determinadas saídas ou resultados. Com base nessas tarefas e funções, que são as realizações do processo produtivo, dessa transformação, nós temos o conceito de diferenciação e integração, que com base em um sistema, em um ambiente cada vez mais incerto, você tem uma maior diferenciação entre os setores e uma integração entre eles. Nós podemos utilizar o conceito de modularidade, de especialização em cada setor da empresa, mas eles trabalharem integrados entre si para uma maior eficiência. E também, como foi falado, é necessário vincular e coordenar as tarefas de execução dentro desse processo produtivo de acordo com elementos-chave no ambiente externo, ou seja, as funções e processos e projetos e execuções dentro do design organizacional, ela deve estar diretamente alinhada ao ambiente externo a essa organização e o que ele demanda. Quarto, nós temos as estruturas, a quarta variável de análise, que são as relações existentes entre os elementos componentes de uma organização. Aqui nesse quadro nós podemos acompanhar as características de mudança ambiental novamente, estágios e estágios, e a complexidade, simples e complexo, e a estrutura que é demandada de acordo com a incerteza desse ambiente. Por exemplo, em um ambiente simples e estável, com baixa incerteza, você tem um baixo número de fatores externos ambientais influenciando na organização, e com isso você tem uma estrutura mais mecanicista. À medida que a incerteza aumenta, você tem um ambiente mais complexo e estável, com alta incerteza, e com isso demanda uma estrutura com mais departamentos de análise ambiental e com uma maior flexibilidade e adaptabilidade. Por exemplo, a Microsoft, ela tem uma estrutura que está diretamente alinhada com o que acontece no ambiente, com as novas demandas de tecnologia e com tudo que ela precisa adaptar para fornecer melhores serviços aos seus clientes, para ter uma melhor estrutura de design organizacional e fornecer os melhores produtos mais modernos aos seus clientes. E por último, a última variável de análise trata das saídas ou resultados, que podem ser os objetivos almejados ou os resultados esperados de determinado produto. Tratam das medidas de eficácia organizacional e auxiliam também na medida de satisfação. Hoje em dia, nesse ambiente de muita mudança e muita complexidade, a medição dessa eficácia e também com base nos dados utilizados ao longo de todo o processo produtivo, de todo o design organizacional, você medir a satisfação dentro de todo esse processo para direcionar qual caminho seguir dentro da organização é fundamental. Então, são essas variáveis de saídas e resultados que controlam, né, esse índice de satisfação, dentre outros. Então, são essas as variáveis de análise que são plausíveis de análise para a formulação de um design organizacional empresarial. Vimos anteriormente como os fatores do design organizacional devem ser analisados de acordo com a conjuntura de muitas informações, mudanças ambientais e da tecnologia. Agora, vamos entender um pouco sobre o processamento da informação através do desenho organizacional e como este constitui uma busca de coerência entre as várias áreas de decisão da organização. Mas quais são essas áreas de decisão da organização para formular uma estrutura do design organizacional? Podemos citar a estratégia organizacional, as escolhas quanto ao modo de organizar e as escolhas de integração do pessoal. Falando um pouco sobre a estratégia organizacional, ela consiste em escolher qual é o domínio ou competência distintiva da organização. Essa escolha determina quais são as partes do ambiente geral que são relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais. Ou seja, quais são os fatores do ambiente que vão impactar diretamente no design organizacional, como que devemos estruturar o design organizacional da empresa ou da organização. Né? O domínio é determinado pelas escolhas de produtos ou serviços que a organização pretende oferecer, consumidores ou clientes a serem servidos, a tecnologia a ser utilizada dentro do processo produtivo e a situação em que o trabalho deve ser desenvolvido. Essas escolhas, vale ressaltar, determinam os limites da organização e os pontos em que ela é dependente do ambiente de tarefas, ou seja, dos setores que envolvem investidores, clientes, consumidores, etc. A seguir, a estratégia deve definir como relacionar a organização com os setores relevantes do ambiente e quais são os objetivos específicos que deverão ser alcançados. Agora vamos ver outra área de decisão fundamental para o design organizacional, que são as escolhas quanto ao modo de organizar. Ela corresponde à divisão da tarefa global, de acordo com o desenho organizacional, em subtarefas que serão executadas por indivíduos ou equipes e quais os meios para integrar as subtarefas na conclusão da tarefa global. Ou seja, são as divisões dessas tarefas em setores, os setores que executarão determinadas tarefas, as especializações de cada setor e como será integrada
as informações no final para atingir os objetivos globais da empresa. São nessas escolhas onde é decidido a hierarquia de autoridade, as regras, a coordenação e os sistemas de informação a serem utilizados. Dentro dessa escolha de organização, nós temos os processos de gerenciamento orgânico versus o mecanístico, e como citado anteriormente, depende do ambiente em que a organização está inserida, se vai demandar uma maior adaptabilidade, uma maior flexibilidade, ou se uma hierarquia mais estática é o suficiente. E a última área importante de decisão são as escolhas de políticas para integrar as pessoas na organização, que está relacionado em como selecionar as pessoas, desenhar as tarefas e oferecer recompensas para essas pessoas escolherem o desempenho adequado que produz o efeito desejado sobre o ambiente. Dentro dessas escolhas, nós temos a temática diferenciação e integração, ou seja, o quão modular será o trabalho com o especialista, os setores e funções serão, e à medida que esses integrarão, à medida que estes estarão integrados a fim de alcançar os objetivos definidos dentro do design organizacional. À medida que a incerteza ambiental é maior, é crescente, você tem uma maior modularidade, uma maior especialização dos setores e eles cada vez mais integrados entre si. E como a teoria da contingência abordou, não há uma melhor forma de organizar e gerir pessoas. O que tem é um relacionamento funcional entre o ambiente e a forma de administrar a organização. Mas dessa forma, sabemos que estamos inseridos em uma realidade atual com um bombardeio de informações sobre segmentos de mercado, sobre a demanda de tecnologia, e com esse ambiente se tornando cada vez mais mutável e turbulento, essa incerteza aumenta e o número de informações cresce, o que pode levar a hierarquia à sobrecarga de demanda, a sobrecarga do que se deve fazer, qual caminho trilhar, qual diretriz estratégica será percorrida. Dessa forma, a organização pode utilizar alternativas de desenho organizacional a fim de reduzir, para facilitar ou aumentar, para ampliar a quantidade de informação processada, de acordo com o tipo de organização e o ambiente que ela está inserida. Essas alternativas podemos citar a criação de recursos de folga, a criação de tarefas autocontidas, a criação de sistemas de informação vertical e a criação de relações laterais. Agora vamos ver um pouco o que são cada uma destas. A redução, se for necessário para a organização no ambiente que ela está inserida. A redução da necessidade de processar informação, nós temos a alternativa da criação de recursos de folga, que reduz o número de exceções pela diminuição do nível de desempenho, ou seja, aumentando o tempo programado, aumentando o número de homens-horas de trabalho e operando com recursos em excesso ou subutilizados. Ou seja, você aumenta a sua estrutura, sua infraestrutura, para ter recursos de folga. À medida que se chega informações, você tem tranquilamente estrutura para processá-las. E também outra alternativa seria a criação de tarefas autocontidas, que reduz a carga de informações, substituindo o desenho por equipes ligadas a uma específica categoria de entrada. Cada equipe manuseia uma só categoria de resultados e possui todos os recursos para obter seus resultados, ou seja, você previamente já manuseia, a equipe é especializada em uma só categoria de informação. Você tem uma especialização dentro dessa linha de produção, dentro da organização. Você tem setores especializados em somente uma categoria. Você não tem tanta integração. Você tem a redução da necessidade de processar informação com a especialização em uma só categoria. Mas se a organização está inserida em um ambiente que é interessante, o aumento da capacidade de processar a informação, as informações, o bombardeio de informações que chegam na organização, uma das alternativas é a criação de um sistema de informação vertical, que aumenta a capacidade criando novos canais de comunicação e introduzindo mecanismos para a tomada de decisões locais, reduzindo o número de exceções que sobem pela hierarquia dentro da organização. Ou seja, a criação de setores especializados em tomar decisões de acordo com os fatores ambientais, reduzindo as dúvidas e as incertezas provocadas pelas informações que vão subir até a hierarquia. Outra alternativa seria a criação de relações laterais, que é o que ocorre em larga escala nas novas formas de organização que se tem na atualidade, das empresas com envolvimento maior de tecnologia. Essas criações de relações laterais aumentam a capacidade através da criação de contatos laterais diretos entre as áreas envolvidas em uma situação comum.
reduzindo o número de seções que sobem pela hierarquia, ou seja, é a liberdade dessa integração, dessas relações entre diversos setores. Em resumo, em relação à questão também da informação, vale ressaltar que investimentos em tecnologias de Big Data, por exemplo, têm sido uma realidade crescente nas empresas, visto que os estudos dos dados globais retornam direcionamentos eficazes para o desenho organizacional das empresas. Em resumo, quanto maior a incerteza ambiental percebida pela organização, maior a necessidade de flexibilidade da estrutura organizacional. E na sequência desse trabalho, nós veremos alguns tipos de desenho organizacional já elaborados, cada um de acordo com sua realidade. Agora eu vou falar sobre o conceito de adhocracia, onde o Xavenato tenta fazer algumas previsões para o futuro das próximas organizações, e que vem do latim ad hoc, que significa pessoa ou coisa preparada para determinada missão ou circunstância. Bom, a adhocracia, na verdade, é um sistema temporário, variável, fluido e adaptativo organizado em torno de problemas diversos a serem resolvidos por equipes de pessoas relativamente estranhas entre si e dotado de habilidades e profissionais e profissões diversas. Então, são conjuntos de times de profissionais, onde normalmente eles não se conhecem, não trabalham juntos, de diversas áreas, reunidos com o único propósito de resolver um problema pontual. Essa origem de adhocracia está nas forças-tarefas da Segunda Guerra Mundial, quando os militares criavam essas equipes, né, ad hoc, aqui e agora, que eram logo dissolvidas após a execução das missões. Na verdade, essa adhocracia ela vem como uma resposta às organizações burocráticas. Então, ela é exatamente o contrário da burocracia. Ela também está inserida num contexto onde a nova sociedade do futuro será extremamente dinâmica e mutável. Para poder acompanhar um ambiente turbulento, as organizações precisarão ser orgânicas, inovadoras, temporárias e antiburocráticas. Então, fazendo algumas previsões para o futuro, a adhocracia trata das organizações precisarem mudar as suas feições internas com tal frequência que os cargos mudarão de semana para semana e as responsabilidades se deslocarão continuamente. Não consegui achar um case que ilustrasse isso muito bem, mas, por exemplo, eu estou estagiando agora numa empresa e conversando com o diretor de operações, né, que é o meu chefe, ele estava falando um pouco disso, sobre a carreira dele, que ele ultimamente tem trabalhado em diversas empresas assim, em curto período de tempo, mas trabalhando por projetos. Né? Então eles estavam contando que ele chega numa empresa, ele tenta listar todos os problemas da empresa, resolver todos, criando times, equipes enxutas, e em 1 ou 2 anos ele já está pensando em sair para outro projeto, para outra empresa. Ele trabalha assim, vagando, resolvendo esses problemas com times, com essas forças-tarefas. E é um pouco parecido, né, com esse conceito. Então, essa flexibilidade ela aparece mais dramaticamente em projetos, como eu acabei de dizer, ou forças-tarefas, nos quais os grupos se reúnem a fim de resolver problemas específicos, temporários e evanescentes. Então, algumas outras características que o livro pontua são equipes temporárias, multidisciplinares de trabalho, são autônomas e autossuficientes, elas são descentralizadas, né? Então elas acabam saindo de determinados departamentos ou setores, tem uma atribuição de responsabilidades fluida e mutável e não há muitas regras, né? Ou seja, o trabalho tem muita liberdade. Então aqui é um quadrinho esquemático diferenciando a burocracia da adhocracia. Então, na burocracia, a gente tem um planejamento que ele é detalhado, abrangente, situado no longo prazo, envolve políticas, procedimentos, regras e regulamentos, enquanto na adhocracia a gente tem um planejamento que é genérico, é amplo, situado no curto prazo e envolve apenas situações rotineiras previsíveis. Falando da direção, por exemplo, da burocracia, ela é diretiva, autoritária, de supervisão fechada, é uma autoridade restrita, impessoal e centrada na tarefa. Enquanto na adhocracia, ela é participativa, democrática, uma supervisão genérica e ampla e centrada na pessoa e na... A estrutura matricial tem esse nome porque são 2 estruturas em uma só. Normalmente tem-se uma estrutura permanente, que, por exemplo, pode ser uma estrutura funcional, em que pode estar presentes ali departamentos como de recursos humanos, ou de logística, ou qualquer outro. E tem também uma outra estrutura colada ali, que é temporária,
por exemplo, a de projetos. O que faz a principal característica de uma estrutura matricial é que não existe mais aquela unidade de comando. Cada profissional está atrelado não só à sua gerência normal. Por exemplo, um profissional de recursos humanos pode estar trabalhando em um projeto, ou seja, responde-se a duas autoridades, o respectivo chefe e ao gerente do projeto em que o profissional está envolvido. Por isso é chamado de autoridade dual. E também é mais flexível, ou seja, se adapta melhor a ambientes mais estáveis. Basicamente, ela funciona da seguinte maneira. Suponhamos que tem-se uma empresa em que você tem um diretor e os seguintes departamentos, de produção, de vendas, financeiro e de RH. Considerando os produtos A, B e C como os projetos, como citado anteriormente, o profissional que está ligado ao setor de produção, ele também pode estar ligado ao projeto de um produto. No caso, seria de produção A, assim como os demais, vendas, financeiros e de RH. Ou seja, ele responde a dois departamentos. Por isso, é denominado modelo híbrido. Sobre as vantagens desse tipo de estrutura, a primeira é que ele potencializa as vantagens decorrentes da estrutura funcional e da estrutura divisional ou de projetos, ou de qualquer outra estrutura que ele possa incluir. Ele também pode reduzir a multiplicação e dispersão de recursos no ambiente, por isso ele melhora também a eficiência. Permite maior flexibilidade e adaptabilidade da organização em um ambiente estável, ou seja, um ambiente que muda com constância, muito comum nos dias atuais. Ele favorece a cooperação interdisciplinar, ou seja, aqueles profissionais que ficavam todos em um setor só e que tinham pouco contato com os demais setores. Eles passam a trabalhar junto e a conhecer mais a necessidade um dos outros. Ele também promove um conflito construtivo entre os membros da organização. Sobre as desvantagens desse tipo de estrutura, inicialmente ela exige um conjunto de competências de relacionamento interpessoal e maturidade dos gestores que nem sempre estará presente na organização. Além disso, dificulta muito a coordenação, principalmente em razão da autoridade dual. Esse é um dos grandes problemas da estrutura matricial, pois com dois chefes, o conflito é potencializado. A dificuldade em apurar responsáveis por problemas também está muito presente nesse tipo de estrutura. É uma forma estrutural muito complexa e a perda de tempo em reuniões também é um grande problema, pois é preciso negociar melhores situações para resolver problemas e solucionar muitos conflitos. Algumas empresas em que esse tipo de estrutura está presente em suas organizações são a Starbucks, a Toyota e a Procter & Gamble. Algumas citações acadêmicas também sobre esse tipo de estrutura muito importantes são em que o desafio não é tanto construir uma estrutura matricial, mas sim criar uma matriz nas mentes de nossos gerentes. E a outra é que as estruturas da organização não falham, mas a gestão falha em implementá-las com sucesso. Ele argumenta que estratégia, estrutura, processos, recompensas e pessoas precisam estar alinhadas para uma implementação de matriz bem-sucedida, o que pode ser bem complicado dentro de uma organização. A mais recente tendência tem sido o esforço das organizações em implementar os conceitos de equipe. A cadeia vertical de comando constitui um poderoso meio de controle, mas seu ponto frágil é jogar a responsabilidade para o topo. A partir da década de 1990, as organizações começaram a desenvolver meios para delegar autoridade e dispersar as responsabilidades em todos os níveis, por meio da criação de equipes participativas para alcançar o comprometimento das pessoas. A abordagem de equipes torna as organizações mais flexíveis e ágeis em um ambiente global e competitivos. Em pequenas empresas, a estrutura de equipe pode definir toda a organização. Elas vêm se tornando uma forma bastante comum de organizar as atividades do trabalho em geral. A organização por equipes funciona assim. Enquanto de um lado temos a velha estrutura funcional, composta por gerentes e dividida em departamentos, como é possível ver seguro de vida, seguro de saúde, serviço de suporte, e suas seguintes subdivisões que entram em contato com o cliente, a nova estrutura é dividida em equipe de 25 pessoas que contém características multidisciplinares. Existem dois tipos de estrutura por equipes. A equipe funcional cruzada é composta por pessoas de vários departamentos funcionais que resolvem problemas mútuos. Cada pessoa reporta ao seu departamento funcional, mas também reporta à equipe. Um dos membros é o líder da equipe. As equipes funcionais cruzadas criam atmosferas de trabalho em equipe e representam uma abordagem multidisciplinar na departamentalização.
embora não chegue a constituir órgãos propriamente. As empresas baseadas em computação, como IBM e Microsoft, utilizam essa abordagem. Já as equipes permanentes são constituídas como se fossem departamentos formais na organização. Seus participantes trabalham juntos e reportam-se ao mesmo gerente para resolver problemas de interesse comum. Na Ford, por exemplo, as equipes permanentes começam no topo da organização, com o escritório do presidente, por exemplo, em que 2 ou 3 executivos trabalham como equipe. Nos níveis mais baixos da organização, a equipe permanente lembra a abordagem divisional, porém com um número muito menor de participantes. As equipes consistem em apenas 20 a 30 membros, cada qual funcionando em uma especialidade. Vantagem da estrutura por equipes: redução das barreiras entre departamentos, aumentando o compromisso para maior proximidade entre as pessoas, menor tempo de reação aos requisitos do cliente e às mudanças ambientais, pois as decisões de equipe são mais rápidas por dispensarem a aprovação hierárquica, melhorando a eficiência. Participação das pessoas devido ao total envolvimento em projetos amplos, ao invés de tarefas estreitas e monótonas do departamento. As tarefas são enriquecidas e ampliadas. Facilita a cooperação interdisciplinar entre departamentos e menores custos administrativos, pois a equipe derruba a hierarquia, não requerendo gerentes para sua supervisão. Todavia, a estruturação por equipes apresenta desvantagens, como aumento de tempo e recursos despendidos em reuniões, o que aumenta a necessidade de coordenação, e pode provocar descentralização exagerada e não planejada. Enquanto os gerentes departamentais tomam decisões de acordo com os objetivos organizacionais, nem sempre os membros da equipe têm uma noção corporativa e tendem a tomar decisões que são boas para a equipe e que podem ser mais para a organização como um todo. Aqui estão alguns exemplos de empresas que utilizam a estrutura por equipes. A estrutura em rede é uma estrutura nova que vem contra aquela antiga ideia da organização que faz tudo, que tem sua própria produção ou, como se chamava, verticalizada. A ideia de rede faz com que a organização tenha mais flexibilidade, mais maleabilidade e mais parceiros do que a hierarquia, ou comando e controle, como se dizia. A estrutura em redes é o contrário do que é conhecida a estrutura verticalizada, ou seja, aquela estrutura que a organização faz tudo dentro dela. Com o tempo, as organizações foram percebendo que isso não era o ideal. Por isso, acabou surgindo esse tipo de estrutura, que ao invés de ter a própria divisão ou próprios setores especializados, contrata-se um terceiro para realizar o serviço, muito comum tanto no setor privado quanto no público. A estrutura em rede funciona da seguinte maneira. No centro, temos a companhia central, que é responsável por contratar as demais companhias que estão ao seu redor. Cada companhia é responsável do que seria um departamento da companhia central. Por exemplo, a Apple. Supondo que ela estivesse desenvolvendo um novo iPhone, cada parte do dispositivo pode vir de um lugar diferente no mundo. O design do telefone também pode vir dos Estados Unidos, a campanha de marketing, de propaganda pode vir de algum outro lugar da Europa. Muitos outros escritórios são contratados para fazer a logística das entregas do seu produto, e assim por diante. As principais vantagens desse tipo de estrutura, inicialmente, é que ela estimula o desenvolvimento da competitividade em escala global, promove um ambiente desafiador e motivador para se trabalhar, reduz os gastos gerais devido à menor necessidade de supervisão e diminuição dos níveis hierárquicos, e também permite maior adaptabilidade e flexibilidade frente a cenários mais dinâmicos e voláteis. Quanto às desvantagens, existe a possibilidade de perda de uma parte da estrutura pela falência ou algum outro motivo de um parceiro estratégico, maior dificuldade em encontrar responsáveis por algum problema, inexistência de um sistema de controle ativo, tornando a organização dependente de contratos, negociações e conexões eletrônicas, e também a dificuldade de desenvolvimento de uma cultura organizacional forte. Aqui estão alguns exemplos de empresas que ao redor do mundo possuem esse tipo de estrutura. Atualmente, a maioria das empresas que estão presentes em grande escala ao redor do globo possui esse tipo de estrutura de forma geral.